Povo lindo, bom dia. Estamos começando mais uma aula, a segunda do segundo bimestre, e vamos estar falando sobre a independência do Haiti. Haiti é uma ilha pequenininha, né? Uma ilha mais ou menos desse tamaninho, no meio do Oceano Atlântico, e ela faz parte do Caribe, ou seja, faz parte das Antilhas, dos mares do Caribe, onde no meio ela vai ser, o nome dela é a ilha, fica na ilha de São Domingos, onde na parte aqui, dessa parte esquerda, e fica o que a gente vai estudar hoje, que é o Haiti, e na outra parte a República Dominicana. A gente vai ver como que um paizinho desse tamaninho, que ocupa uma metade de uma ilha, vai provocar um temor imenso nas metrópoles de Portugal, Inglaterra e França. E também nas colônias, aqui na colônia da América Portuguesa, ou seja, no Brasil, onde vai causar um temor danado entre os fazendeiros. Bem, então a gente vai falar sobre independência do Haiti. Independência do Haiti. Então, no Haiti, o primeiro carinha que chegou lá, primeiramente peço desculpas pelos sons externos, porque o vizinho está em obra. Então, para eu esperar o vizinho sair da obra, não vai ter vídeo para vocês. Então, vai com trilha sonora mesmo. Bem, então, a independência do Haiti, ela vai ser uma ilha onde Cristóvão Colombo vai chegar, vai pousar o pé primeiro na América, onde? Na ilha de São Domingos, que na época se chamava Ilha de Hispaniola. Então Cristóvão Colombo vai chegar, chega nessa ilha em 1492. E ele vai pensar que ao chegar nessa ilha, ele vai estar chegando nas Índias. E vai chamar os habitantes, os nativos dessa ilha, de índios. Bem, para não alongar muito, esses habitantes, esses nativos que só chamavam da tribo Taino, essa tribo Taino vai ser dizimada pela alta exploração que esses espanhóis vão fazer com eles, à procura de pedras preciosas, e também por doenças que vão levar. Ou seja, as doenças normais de qualquer europeu, que para o índio é mortal, e um tipo de gripe que os índios vão pegar e vão morrer. Será que foi coronavírus? Coronavírus! Ou uma H1N1 ou uma febre amarela. Não se sabe que tipo de gripe era essa, mas que foi mortal. Praticamente dizimou quase que a ilha inteira. Quase a ilha inteira. Obviamente que ficou sem mão de obra os espanhóis lá. O que eles fizeram? Trouxeram escravizados africanos. E aí começaram a plantar cana-de-açúcar na ilha. E aí fizeram todos os trabalhos com esses afro-africanos, ou seja, afrodescendentes. Então a ilha ficou com a maioria, 90% de população negra. E vocês acreditam que até hoje o pessoal pensa que o Haiti fica na África? O pessoal pensa até hoje que o Haiti, a Jamaica é país africano, mas não, é continente americano, fica no Caribe. Bem, então,
eles levaram esses africanizados, esses escravos africanizados para lá e começaram a povoar a ilha. Só que o espanhol, ele estava assim pensando o seguinte: aqui não tem ouro, aqui não tem prata, mas tem um maior continentão ali atrás, um continente bem grande. Eu acho que eu vou explorar aquele continente lá e deixar essa ilha para lá. Não quero mais saber dessa ilha não. E aí foi abandonando a ilha, sendo que a parte do Haiti. E essa parte do Haiti ele ficou para quem quiser ficar invadir. E aí vieram os franceses. Os franceses chegaram. E colonizaram, pegaram essa parte da ilha. Então, a parte do Haiti ficou falando francês. E o Haiti ficou sendo colônia francesa. Bem, os franceses chegaram, continuaram a plantação de açúcar e conseguiram transformar no Haiti numa colônia mais rica da América em venda de cana-de-açúcar, chegando a ultrapassar o Brasil nas vendas. Bem, para quem tem apostila, vocês podem estar vendo essas informações na página, a partir da página 9. Vocês podem estar vendo essas informações. Bem, aqui nesse cantinho, dá para ver aqui, vocês vão ver a morada dos indígenas dos Taínos, onde eles moravam. Tá para ver? Beleza. Então os Taínos moravam em cabinhocas assim. E morava a família toda aí dentro. Pai, avô, tio, sobrinho, esposa, marido, mulher, irmãos. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Então, morava tudo aqui dentro. Imagina a briga que poderia estar aqui. Família unida, briga unida. E por isso que o coronavírus ou outro tipo de gripe pode ter alcançado aí e pode ter dizimado por eles morarem juntos, aglomerados. Bem, então os franceses chegaram em 1647 na ilha de São Domingos. Trocaram o nome da ilha de Hispaniola para a ilha de São Domingos e colocaram mais escravos lá para poderem fazer a plantação, ou seja, de cana-de-açúcar. Conseguiram transformar o Haiti, a ilha de São Domingos, na maior colônia de venda de açúcar do mercado. Os franceses estavam bombando aí. Ainda mais que eles estavam começando a fazer o comércio triangular também com as 13 colônias americanas que a gente já falou na semana passada. Naquele comércio triangular onde eles faziam o comércio com as 13 colônias americanas, e isso também trouxeram um valioso mercado para eles. Bem, então Haiti ela fica sendo uma das principais colônias da América. E aí a sociedade no Haiti, ou seja, na ilha de São Domingos, ela vai ser baseada na seguinte base. Pirâmide. Essa pequena basezinha aqui, pequenininha, que era mais ou menos a minoria da população, vai ser chamada de Grandes Blancs. Grande Blanc, que significa grandes brancos, ou seja,
uma população branca francesa que era proprietária de terras. Ou seja, as terras, as fazendas, eram eles que tomavam conta. Eram deles, eles compravam lá, eles vieram da França. E eram também senhores de escravos. Bem, mas só que eles não tinham autonomia. Toda a autonomia e poder eram limitados pelo governo francês, pela monarquia francesa. Então eles mandavam somente nas fazendas, mas não tinham grandes autonomia para fazer alguma coisa. Bem, aqui na galera, né, mais ou menos remediada, se temos o Grand Blanquet, temos o Petit Blanquet. Os Petit Blanquet, falando igual Kardec, Petit Blanquet, eles eram pequenos brancos. Por quê? Não eram aqueles ricos, não. Eram os mais ou menos, classe média, os que enganavam. Era a pequena burguesia local. Eram os brancos que tinham um comérciozinho aqui, um comércio de tecidos, comércio de alimentação. Era a burguesia local, a classe média. Então os petit blanquis, os grandes blanquis eram os fazendeiros. Os petit blanquets eram os burgueses, comércio. Uma outra parte eram considerados, aí que vem a parte preta da história, os afranquis. É com 2 F. Meu Deus. Afranquis. Essas partes aí que vocês não viam escrevendo no quadro, que parava o vídeo, aí eu aproveitava para escrever no quadro. Agora aqui a gente está indo direto aqui no YouTube, aí vocês estão vendo que eu estou juntamente com vocês aí no quadro. Os afranquis, que não é com quis, com cis, vocês vão me xingar, é com CHIS, mas isso tem na apostila de vocês. Os afranquis, na verdade, é a população negra livre, ou seja, liberta. Eles é que faziam também a parte do comércio, né? E buscavam, através do trabalho, uma alta hierarquia, ou seja, subir a hierarquia. Alguns conseguiam ter um comércio. E aí o que eles faziam? Ao conseguir ter um comércio e a subir de status, eles compravam escravos, ou seja, ex-escravos comprando escravos. Isso aconteceu no Brasil também. Então, eles compravam escravos para trabalhar dentro do comércio deles. E por aí vai. E essa parcela grandona de escravos, ou seja, o escravo é o ferrado na vida. O escravo nasceu para ser escravo e ser ferrado. Esse era a base da população. Era o que tinham ascendência africana e era a maior parte da população de São Domingos. Bem, era eles que ficavam ali trabalhando para ou os africanos, para essa população toda aqui de cima, né? Inclusive para os negrinhos aqui libertos. Bem, essa era a sociedade que estava dentro da ilha de São Domingos. E quem vai fazer toda a movimentação de independência são os afranques, ou seja, os negros libertos, com os escravos. Os dois vão se unir e vão começar a planejar a independência do Haiti. E aí o que acontece? Lá pelos anos de 1758,
apagar aqui. Lá pelo ano de 1758, o François Mercadal, o nomezinho feio pra caraca, François Mercadal, ele era, né, ele era uma franquise, estavam comandando um exército de escravos rebelados. Ele vai tentar fazer a independência. François Mercadal. Ele é que vai fazer a primeira tentativa de independência do Haiti, em 1758. O soldado francês foi lá, acabou com a alegria dele, prendeu todo mundo e matou todo mundo, reprimiu, acabou, fuzilou. Bem, e aí, obviamente que essa não foi a única forma de querer se separar. Houve mais outro movimento, mais aí da população inteira, que se reuniu fazendo uma grande manifestação, que foi alimentada pela Revolução Francesa. E aí, o que acontece? Todos esses moradores fizeram essa manifestação para a independência. No final, todo mundo reprimido novamente. Conclusão, ninguém deu certo. Bem, já para o ano de 1795, surgiu um cara chamado de... Pô, esses nomes aqui, eu acho que eu vou colocar meu nome do meu filho, em vez de ser Miguel, vai ser Toussaint Louverture. Eu acho que eu vou colocar o nome do meu filho assim, Toussaint Louverture. Esse cara era negro, mas só que era um negro elitizado. Ele é um afranquista. Por quê? Ele vai chegar na Ilha de São Domingos como escravo. Só que ele vai chegar numa fazenda onde o senhor de escravo, o Grand-Banquet, não era tão mau. Ele vai ver que o Toussaint Louverture, ele tinha alguma coisa de intelectualidade. E aí esse senhor de escravo vai dar para ele as condições de estudo. Vai colocar ele para estudar, aprender a ler, a escrever, e ele vai se tornar o chefe ali daqueles escravos que estavam trabalhando ali. Só que nenhum escravo daquela fazenda recebia castigo físico grande, como os outros. E ele vai conseguir herdar a fazenda desse senhor de engenho. Ele vai deixar a fazenda para ele. E ele vai se tornar um dos afranquis, né, um dos maiores afranquis. E o Toussaint Louverture, ele, além de ser um intelectual, ele vai ingressar no exército francês. Só que nesse momento, a França estava passando pela Revolução Francesa. Já estava na era dos jacobinos. E aí o que acontece? Ele, que já tinha também absorvido as obras iluministas, ele era um grande leitor das obras iluministas, ele era um grande, ele tinha notícias o que estava ocorrendo na França, e aí ele começou a lutar pela independência. Então ele pegou e uniu todos os exércitos, porque o movimento popular estava esparso. Ele conseguiu, com apenas a sua palavra, a sua voz, ele era um líder nato, conseguiu juntar todo esse pessoal, né, que estava esparso, e fez um grande exército. E pressionou as autoridades da Ilha de São Domingos. Só que ele não lutou. Ele usou o diálogo. Ele chegou assim para as lideranças e falou assim o seguinte, fiquei sabendo
que lá na França, a Revolução Francesa surgiu. O rei foi decapitado. No mais, quem está no poder é o Robespierre. O Robespierre declarou que todas as colônias francesas fossem libertas. Por que aqui não está liberto? E outra, a gente faz a independência, mas se vocês quiserem, vocês podem continuar sendo protetores da ilha do Haiti. O que os caras vão falar? Se falasse, reprimisse o movimento, o Toussaint ia enviar uma carta a Paris, iria falar com os jacobinos, e os jacobinos iriam descer o malho nas lideranças da ilha do São Domingos. Conclusão: aceitaram a independência e fez com que o Toussaint fosse o general do exército do Haiti, da ilha de São Domingos, e a ilha fosse um protetorado inglês. Foi independência? Não. Quando a gente fala protetorado, quer dizer que a ilha de São Domingos é um país, beleza. Mas quando a França é protetorado, quer dizer que a França ainda está com a pata em cima da ilha. Ainda mandava um pouquinho, mas como proteção. Mas eles viviam livremente, não tinha aquela questão do pacto colonial como as outras colônias. E aí o que acontece? Louverture ficou sendo o general, só que veio a contra-revolução lá em Paris. O Robespierre perdeu a cabeça, como a gente já viu, por causa da própria inabilidade de governar, muita corrupção dentro do governo jacobino. Um foi cortando a cabeça do outro, uma possível histeria que ocorreu lá dentro da população francesa. Acabou Napoleão Bonaparte pegando o poder. Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele era uma pessoa ilustre no exército francês. O Toussaint Louverture era fãzaço, era um grande fã do Napoleão, e até então o Toussaint, ele acreditava que o Napoleão era também a favor dos jacobinos. Não era, não. O Napoleão estava lutando pelos conservadores. E o Toussaint, ele só foi perceber isso quando o Napoleão revogou as independências das colônias, quis as colônias todas para ele, para a França novamente. E aí causou-se uma coisa chata, né? Obviamente que o Haiti não aceitou. O Toussaint, ele ficou sem saber o que fazer. Antes que ele reagisse, em 1802, o exército de Napoleão já estava prendendo ele na ilha de São Domingos e levou o Toussaint preso para Paris, onde ele foi assassinado. Bem, aí o negócio ficou feio. Já a outra parte da ilha, a República Dominicana, ficou parte sendo da Espanha, espanhola. Só foi ser liberada lá no final do século XIX. Só que os companheiros de exército do Toussaint, outro nome engraçadão, o Jean-Jacques Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. O Jean-Jacques Dessalines, ele vai com outros companheiros do Toussaint e vai começar um movimento de independência. E aí o exército francês vai todo em cima dos caras. Só que aconteceu uma outra crise, uma outra epidemia de gripe que surgiu dentro dessa ilha. E aí todo o exército francês foi quase que dizimado por essa gripe.
Isso deu força para o movimento popular de acabar com o exército francês e declarar a independência. E aí, o Haiti, a ilha de São Domingos, que depois vai se chamar de Haiti, ela foi a primeira e a única colônia independente, tornar-se um país feita por negros escravizados. Conclusão: Dessalines se coroa como o rei do Haiti, a população fica contente, mas toda a América Espanhola, inclusive o Brasil, ficaram com medo, com medo da notícia se espalhar com os escravizados das fazendas do Brasil. E aí, como é que eu vou fazer para esconder essa notícia? Se chegar num escravo desse aqui, eu tô ferrado. E olha que o Brasil teve um movimento chamado Revolta dos Malês, que foi quase igual, quase que pegaram o Salvador para eles, mas o objetivo era outro. Mas a gente vai falar isso mais tarde. Bem, o Dessalines, ele vai pegar um Haiti ferrado na vida. Por quê? Por causa dessas guerras de independência, toda a plantação foi arrasada. A economia estava no chão. E também por causa da epidemia de gripe. Então ele teve que reconstruir todo esse país novamente. Os companheiros dele queriam estar no poder com ele. Só que aí começou o quê? Um brigar com o outro pelo poder. Meu, eu quero. Conclusão: o Haiti passou por instabilidades políticas não muito boas. Até que, no final, o Haiti ele consegue se manter politicamente, através lá no início do século XX. Bem, como é o Haiti, ele começou a colocar um medo muito grande nas pessoas, nos fazendeiros aqui da América Espanhola e do Brasil. E o Haiti hoje é um Haiti empobrecido por causa dos inúmeros governos corruptos que passaram pela ilha, e hoje é um país que depende de ajudas da ONU. Então esse é o Haiti hoje. Galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar esperando vocês na live para a gente fazer uma discussão a respeito desse vídeo e depois fazer os exercícios, beleza? Até daqui a pouco.